Solange vai engravidar de Afonso em uma reviravolta eletrizante nos próximos capítulos de Vale Tudo. O romance mal resolvido entre os dois, que parecia enterrado após o término turbulento de Solange com Renato e o casamento de Afonso com Maria de Fátima, ressurgirá de forma inesperada em uma noite de bebedeira e mudará completamente o rumo da história da diretora da Tomorrow. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se a Maria de Fátima merece levar uma surra. Tudo começará quando Solange, ainda fragilizada com o fim do seu relacionamento com Renato, aceitar o convite de amigos para uma noite de distração em uma balada badalada. Afonso, por sua vez, também marcará presença no local, inicialmente acompanhado de sua esposa, Fátima. No entanto, um escândalo irá afastar a vilã da cena. Ela flagrará César aos beijos com outra mulher e, revoltada, decidirá ir embora sozinha, deixando o marido embriagado para trás. Na saída da festa, Solange estará tentando chamar um carro por aplicativo quando avistará Afonso, completamente desorientado, discutindo com o próprio celular, tentando fazer funcionar o GPS. A ruiva se aproximará com um sorriso solidário no rosto e oferecerá ajuda. "Você parece perdido", comentará ela, com um tom irônico. Afonso, visivelmente alterado, responderá: "Acho que eu tô mesmo. Você me dá uma carona, Solange." Ela hesitará, mas acabará cedendo à insistência do ex. No trajeto até o apartamento dela, os dois trocarão confidências entre goles de vodka e lembranças do passado. A tensão emocional somada ao álcool culminará no reencontro íntimo entre os dois. No dia seguinte, Afonso acordará desnorteado, olhando ao redor sem entender o que aconteceu. "Solange, eu dormi aqui. A gente..." Ela, igualmente surpresa, balbuciará: "Eu não sei. Eu também apaguei. Só lembro da gente entrando no carro." A situação deixará ambos desconcertados, mas decidirão não tocar mais no assunto. "Vamos esquecer, tá? Aconteceu, mas foi um erro", dirá Solange, visivelmente desconfortável. Afonso concordará e se despedirá, acreditando que aquilo havia sido apenas uma recaída sem consequências. Porém, nos dias seguintes, Solange começará a perceber alterações em seu corpo. Os enjoos matinais, o cansaço constante e a sonolência fora do comum levantarão suspeitas em Sardinha, que notará a amiga mais distraída e irritadiça que o habitual. Em uma das manhãs, ao vê-la passar mal logo ao chegar na empresa, ele decidirá agir. "Solange, você não tá bem, e eu sei o que está acontecendo", dirá, entregando discretamente um teste de gravidez. Incrédula, Solange pegará o teste com as mãos trêmulas e correrá para o banheiro. Minutos depois, sairá com os olhos marejados e o rosto pálido. "E aí, deu o quê?", perguntará Sardinha nervoso. Com a voz embargada e um leve tremor nas mãos, ela revelará: "Eu tô grávida, Sardinha. Eu tô grávida." A câmera vai congelar no rosto surpreso e emocionado da personagem, encerrando o capítulo com um efeito sonoro dramático que deixará o público em choque. A revelação da gravidez provocará um verdadeiro terremoto na vida de Solange. Nos bastidores da Tomorrow, os boatos começarão a se espalhar. Funcionários notarão as mudanças de humor da chefe e os frequentes atrasos. Sardinha, como fiel escudeiro, tentará proteger a amiga, mas a pressão começará a crescer. "Você tem que contar para ele", insistirá o amigo em uma conversa reservada. Afonso precisa saber. Solange, no entanto, resistirá. Ele está casado, Sardinha. Casado com a mulher mais vingativa e manipuladora que já pisou nessa terra. "Você tem ideia do que a Fátima faria comigo se descobrisse isso?", retrucará ela desesperada. "Não quero colocar esse bebê em risco. Não agora." Mesmo tentando manter tudo em segredo, Solange começará a enfrentar dificuldades para esconder a gravidez. Em uma reunião da Tomorrow, sentirá uma tontura forte e quase desmaiará na frente de todos. Renato, que ainda nutre sentimentos por ela, será o primeiro a correr em seu socorro. "Você tá bem? Tá muito pálida", dirá ele, segurando-a pelos ombros. A tensão será visível e o clima na empresa mudará drasticamente. Enquanto isso, Fátima começará a desconfiar de algo. Apesar de estar centrada em seus próprios planos de ascensão social e alianças duvidosas com Odete Reutemann,
A vilã perceberá o distanciamento do marido e as trocas de olhares entre ele e Solange. Você anda estranho, Afonso. Tem algo me escondendo? Questionará com aquele tom venenoso característico. Afonso, tentando manter a calma, responderá: Tô apenas preocupado com a empresa. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O nervosismo do rapaz não passará despercebido. A dúvida começará a corroer a mente de Fátima, que decidirá investigar. Ela seguirá o marido em um de seus trajetos até a sede da Tomorrow e flagrará uma conversa entre ele e Sardinha no estacionamento. Eu não sei o que fazer se for meu, Sardinha. Eu sou casado. Isso pode destruir tudo, dirá Afonso, sem perceber que está sendo observado à distância. Esse será o estopim para Fátima. Com sede de vingança e determinada a manter seu casamento a qualquer custo, ela começará a traçar um novo plano. Descobrir com certeza quem é o pai da criança e usar isso contra Solange. Mas as coisas sairão do controle. Em uma tarde tensa, Afonso aparecerá de surpresa na sala de Solange. A gente precisa conversar, dirá ele, com um olhar sério. Eu não consigo mais fingir que nada aconteceu. E se esse filho for meu? Solange tentará se manter firme. Você não precisa fazer nada. Eu não vou te pedir ajuda. Só quero seguir em frente. O clima entre os dois ficará cada vez mais denso. Afonso, dividido entre o senso de responsabilidade e o medo da reação de Fátima, começará a se afastar de todos. Passará dias sem ir para casa, evitando encarar a esposa. E Solange, por sua vez, começará a viver momentos de grande angústia, tentando decidir se esconde a paternidade ou se enfrenta o escândalo que a revelação poderia provocar. Enquanto isso, o bebê começará a influenciar cada vez mais a rotina da diretora. Ela passará a frequentar consultas médicas em horários alternativos, esconderá exames dentro da bolsa e em casa viverá um turbilhão emocional. Será que eu estou preparada para isso? Perguntará a si mesma diante do espelho, com a mão sobre o ventre. A gravidez não planejada despertará memórias de sua infância e do desejo de um dia construir uma família estável, coisa que a vida nunca lhe proporcionou. E o que ninguém imaginará é que esse bebê, fruto de uma noite inesperada e cercado por segredos, poderá mudar completamente o futuro, não só de Solange, como também de Afonso, Fátima e até da própria Tomorrow. Com o passar das semanas, a barriga de Solange começará a despontar levemente, e os rumores na Tomorrow se intensificarão. Embora tente seguir com a rotina normalmente, os olhares desconfiados e cochichos pelos corredores a farão se sentir cada vez mais pressionada. Do outro lado, Afonso viverá um verdadeiro dilema. Mesmo confuso, começará a visitar lojas de bebê discretamente, buscar informações sobre paternidade e até consultar advogados para entender quais seriam suas obrigações, caso fosse confirmado como pai da criança. Mas seu comportamento não passará batido por Fátima, que se fingirá de desentendida, mas já terá iniciado um verdadeiro trabalho de espionagem sobre o marido. Com a ajuda de César, ela colocará um detetive para seguir Afonso e descobrir todos os seus passos. Será assim que terá acesso a imagens dele, entrando na mesma clínica obstétrica que Solange frequenta. Com a prova em mãos, Fátima finalmente explodirá. Ela invadirá o apartamento do casal, jogará as fotos sobre a mesa e gritará: Você me traiu com aquela ruiva sonsa e ainda engravidou ela? Afonso tentará se justificar, mas Fátima não permitirá. Você vai se arrepender, Afonso. Vai se arrepender amargamente de ter me feito de idiota diante de todos. Disparará com o olhar cheio de ódio. A partir desse ponto, a guerra estará oficialmente declarada. Solange, por sua vez, começará a se preparar psicologicamente para a maternidade, mesmo sob ameaça. Em uma conversa com Sardinha, desabafará: Eu não sei o que vai ser da minha vida agora, mas esse bebê é minha prioridade, mesmo que o mundo desabe. E à medida que a gestação avança, a tensão entre os personagens crescerá, com alianças inesperadas, chantagens e revelações que ameaçarão derrubar os muros da Tomorrow e reconfigurar por completo a vida de todos os envolvidos. Afinal, essa criança, concebida em uma noite de fraqueza e impulsividade,
será muito mais do que um acidente. Será o catalisador de uma nova era. O jogo sujo de Maria de Fátima ultrapassará os limites do razoável e deixará um rastro de destruição até entre seus próprios aliados. A jovem vilã, desesperada para reconquistar a confiança de Raquel, após ser flagrada roubando documentos cruciais da adoção de Sarita, resolverá arquitetar uma encenação ousada e insana. Com a ajuda de César, seu amante de ocasião, Fátima fingirá ser vítima de perseguição, tentando se passar por mulher assediada, fragilizada, e assim recuperar o carinho da mãe. No entanto, o plano sairá completamente do controle quando César for realmente detido, arrastado até a delegacia, e lá perderá a cabeça com a manipulação de Fátima. O desfecho será explosivo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. A tramóia começará com Fátima tomando uma atitude impulsiva e teatral. Ela procurará César em um de seus momentos de tédio, na cobertura onde ele costuma passar os dias, bebendo e gastando dinheiro que não é dele. Ao vê-lo, lançará um charme fingido, com lágrimas calculadas nos olhos, e dirá com a voz embargada: César, eu preciso de você. A Raquel descobriu o que eu fiz com os papéis da Sarita. Eu tô por um fio. Preciso que ela volte a confiar em mim, que me veja como vítima. E para isso, você vai ter que me ajudar. César, cético no início, rirá da proposta, mas será vencido pelo poder de sedução de Fátima. É só encenação, amor. Fica ali parado na calçada, me olhando de longe, faz cara de louco, a vizinha ver. A Raquel vai ficar com pena, vai pensar que eu tô sendo perseguida, ameaçada. Aí tudo muda, dirá, calculando cada detalhe. César aceitará com relutância, mesmo achando a ideia absurda. Nos dias seguintes, começará a aparecer discretamente nas redondezas da casa de Raquel. Em alguns momentos, de forma discreta, observará Fátima saindo para trabalhar ou indo ao mercado. A vizinhança começará a comentar. A cozinheira também perceberá os olhares e, desconfiada, pedirá a ajuda de Poliana e Aldeide para investigar o sujeito que parece estar cercando sua filha. A cada passo, a encenação de Fátima se tornará mais perigosa e incontrolável. Certa manhã, ao sair de casa, Fátima verá César escondido dentro do carro, estacionado do outro lado da rua, como combinado. No entanto, Poliana, atento à movimentação, resolverá agir e chamará 2 amigos para cercar o veículo. Em pânico, César tentará fugir, mas será impedido. Os vizinhos se aglomerarão em volta da cena. Raquel aparecerá assustada na porta e a polícia será chamada. O momento mais constrangedor virá em seguida. César será algemado diante de todos, levado para a delegacia como se fosse um criminoso real. Dentro da viatura, entre socos no banco e gritos, ele perceberá que foi feito de palhaço. Isso aqui era só um teatrinho, só uma encenação, berrará. Mas ninguém acreditará em sua versão. Ao chegar na delegacia, o inferno começará. Fátima, já prevendo o caos, chegará à delegacia vestida com uma blusa de mangas compridas e maquiagem borrada, fingindo estar fragilizada. Ao ser chamada para depor, mentirá com frieza, dizendo que César tem a perseguido há dias, que sente medo e que teme por sua integridade física. O delegado, diante do depoimento convincente da jovem, oferecerá uma medida protetiva. A notícia cairá como uma bomba sobre César. Ao ser liberado, o modelo ainda tentará conversar com a pilantra, mas a raiva tomará conta. Encontrará a Fátima do lado de fora, rindo ao celular. Você enlouqueceu, Fátima. Eu fui preso. Você me usou para conseguir pena da tua mãe. Isso aqui não é novela mexicana, é a vida real, gritará, atraindo olhares. Fátima tentará se fazer de sonsa. Amor, me escuta. Eu não planejei tudo desse jeito. Era só para você me seguir, não para te prenderem. Você que foi burro e ficou parado lá como um zumbi, encurralado no carro. Eu só aproveitei o momento. Mas César já estará inflamado. Aproveitou o momento? Você assinou o boletim de ocorrência. Você conseguiu medida protetiva contra mim. Sabe o que é isso, sua maluca? Isso pode me ferrar para sempre. Eu vou ter ficha criminal por tua causa.
A vilã ainda tentará uma última cartada. Na hora me veio uma ideia. Pensei, se eu enviar o boletim de ocorrência para o Afonso, ele vai me ver como vítima, vai me proteger da minha mãe e quem sabe até me pedir em casamento. Nesse instante, César perderá totalmente o controle. Você é completamente desequilibrada. Você mente, manipula, distorce tudo. Eu fiz parte do teu teatrinho achando que ia te ajudar, mas você me jogou num buraco. Fátima, sentindo que está perdendo o domínio da situação, tentará acalmá-lo com carícias, mas ele recuará. Tira a mão de mim, eu não quero mais nada com você. Não me liga, não me procura, não inventa mais nada com o meu nome. Eu vou sumir, e se você me seguir, eu te denuncio, entendeu? Ela ainda insistirá. Meu amor, não fala assim. A gente teve tanta coisa linda. Mas César será implacável. Acabou. Já decidi. Acabou. Faz o que você quiser da tua vida. Casa com quem você quiser. Só me deixa em paz. Eu não sou teu fantoche. A briga que começará do lado de fora da delegacia chamará a atenção de outros detentos, policiais e até curiosos que passarem pelo local. Fátima, pela primeira vez, ficará sem reação. Não conseguirá argumentar. Pela primeira vez, talvez, sentirá o gosto amargo de perder o controle de uma situação que ela mesma criou. Enquanto César se afastará a passos largos, esbravejando palavrões e prometendo nunca mais olhar na cara dela, Fátima ficará plantada na calçada, de braços cruzados, olhos fixos na rua, tentando processar o fracasso de seu plano. A vilã, que sempre achou que poderia manipular tudo e todos, perceberá que até seus aliados têm limites. Nos bastidores da delegacia, Poliana conversará com Raquel, que, embora ainda abalada, começará a desconfiar da encenação. É estranho. Ela não parecia com medo. Parecia mais satisfeita, comentará. Mas a cozinheira, como sempre, guardará suas suspeitas para si, observando em silêncio o comportamento da filha. Fátima, por sua vez, voltará para casa com o boletim de ocorrência em mãos, tentando decidir se envia ou não para Afonso. A cabeça fervilhando de pensamentos, o orgulho ferido por ter perdido César e a confiança de Raquel ainda por conquistar. A teia de mentiras que construiu ao longo dos capítulos começará a se enrolar em volta dela mesma. Enquanto César se afastará furioso da delegacia, Maria de Fátima ficará ali parada, aparentemente firme, mas com o rosto tomado por um misto de frustração, orgulho ferido e receio. Pela primeira vez, ela sentirá que perdeu o controle não só do amante, mas também da própria narrativa. No entanto, a vilã não desistirá facilmente. Assim que chegar em casa, trancará a porta do quarto, ligará o celular e começará a editar o boletim de ocorrência. Selecionará cuidadosamente as informações que deseja encaminhar a Afonso. Assédio, perseguição, ameaça. Pronto, isso vai comover o bobão. Em paralelo, Afonso estará em sua cobertura revendo mensagens de Fátima, ainda hesitante em retomar o contato com ela após os últimos escândalos. Desde que Raquel revelou o roubo dos documentos, ele se manteve distante, mas ainda vulnerável aos encantos manipuladores da jovem. Quando receber o e-mail com o boletim escaneado, hesitará por alguns segundos antes de abrir. Ao ler as palavras medida protetiva e perseguição contínua por ex-namorado, seu semblante se transformará. Será que eu estava errado sobre ela? Balbuciará. Em seguida, pegará o celular e começará a digitar. Você está bem? Precisa de ajuda? Do outro lado da cidade, Raquel estará com Poliana e Aldeide, conversando sobre os acontecimentos na delegacia. A cozinheira, ainda desconfiada, decidirá não comentar suas suspeitas com os dois amigos, mas começará a ligar os pontos em silêncio. Essa menina já armou tanto. Será que isso também foi encenação? Pensará. Quando chegar em casa e ver Fátima trancada, decidirá não bater na porta. Deixará o jantar sobre a mesa e aguardará o momento certo para confrontar. Enquanto isso, César, ainda transtornado, procurará apoio no bar onde costuma frequentar. Pedirá uma dose dupla de uísque e se afundará na bebida, esbravejando sozinho. Ela acabou com a minha vida. Medida protetiva? Isso vai me ferrar para sempre. Ninguém vai querer me contratar agora.
O garçom, acostumado com figuras dramáticas, tentará não se envolver, mas César seguirá falando alto, atraindo olhares desconfiados de outros clientes. Afonso decidirá visitar Fátima, chegando à casa dela com uma expressão de preocupação. Raquel, ao ver o rapaz na porta, sentirá um aperto no peito. Então quer dizer que foi só isso que bastou para ele acreditar nela de novo? Pensará, sem conseguir conter o desprezo. Fátima descerá do quarto lentamente, usando maquiagem leve para esconder os vestígios do choro da noite anterior. Fingirá surpresa e gratidão. Afonso, você veio? Ele, com a voz baixa, dirá: eu recebi sua mensagem. Fiquei preocupado. Quer conversar? A vilã aproveitará o momento. Montará toda uma cena de mulher abalada, dirá que tem medo de sair de casa, que não dorme à noites, que não entende por que César fez aquilo. Ele era meu ex, sim, mas nunca pensei que fosse me perseguir desse jeito. Eu me sinto tão sozinha. Afonso se mostrará dividido, mas ao ver o boletim impresso em cima da mesa e ouvir a voz trêmula de Fátima, acabará cedendo. Você sabe que pode contar comigo, se precisar de ajuda, de segurança, do que for. Não precisa mais passar por isso sozinha. Ela enxugará uma lágrima falsa e dirá: obrigada, eu só queria me sentir protegida. Enquanto isso, César, revoltado, começará a fazer ligações. Tentará entrar em contato com repórteres de fofoca e figuras da mídia para contar sua versão dos fatos. Mas ninguém vai querer escutar. Com uma medida protetiva em vigor, esquece, você está queimado, responderá um dos produtores de uma revista de moda. Isso acirrará ainda mais o ódio do modelo, que decidirá agir por conta própria. Em um acesso de raiva, César voltará ao bairro de Raquel, andando pelas ruas como se estivesse em missão. A medida protetiva proibia qualquer aproximação, mas ele ignorará. Se ela quer jogar sujo, então vamos ver quem aguenta o jogo até o fim. Resmungará, olhando para as casas com raiva. Ao longo dos dias, o caso começará a repercutir nas redes sociais. A medida protetiva contra César virará notícia em blogs de fofoca e páginas de escândalos. Comentários se dividirão entre apoio a Fátima e desconfiança da história. Essa menina não me engana, dirão alguns internautas. Toda mulher merece ser ouvida, comentarão outros. A narrativa fugirá completamente do controle. Fátima, ao ver o nome dela voltando ao topo dos assuntos comentados, ficará satisfeita por um instante. Qualquer publicidade é boa publicidade, dirá diante do espelho. Mas o que ela não perceberá é que aos poucos, mesmo os aliados mais próximos começarão a se afastar. A mão de Afonso acertará o rosto de Maria de Fátima com tanta força que a jovem será arremessada contra o criado mudo do quarto. O impacto quebrará um dos vasos de cristal herdado de família e um corte profundo se abrirá na face da vilã, fazendo o sangue escorrer, rubro, manchando o vestido de noiva. O silêncio que virá em seguida será ainda mais brutal do que o golpe. Era a noite de núpcias, mas se tornará o início de um pesadelo. E o país inteiro vai assistir à queda da mulher que jurava ter vencido o jogo. Afonso ficará parado por um instante, olhando para as próprias mãos, como se ainda processasse o que acabara de fazer. Seu peito subirá e descerá em um ritmo ofegante, a respiração tomada pelo ódio e pela frustração. No chão, Maria de Fátima tentará se levantar com dificuldade, cambaleando, as mãos cobrindo o ferimento no rosto. Você me bateu, ela balbuciará, mais chocada por ter perdido o controle da situação do que pela dor física. Eu devia ter feito isso no dia em que te conheci, Afonso gritará, tomado por uma fúria que nunca se viu nele. Você me enganou, me fez de idiota, usou o nosso casamento como fachada para correr atrás de outro homem. Ele puxará o celular da mão da noiva e apertará o botão da tela. A ligação ainda estará ativa. César terá escutado tudo do outro lado da linha. Muito bem, canalha. Tá ouvindo? Fica com o resto da sua amante barata. Porque hoje ela vai sair dessa casa como entrou. Sozinha, suja e sem honra. Maria de Fátima tentará inventar uma mentira rápida. Era para minha mãe. Era só uma brincadeira com César. Não é o que parece.
Afonso, com os olhos marejados, se aproximará dela. Eu te amei. Você tem noção do que é isso, sua miserável? Eu te amei de verdade. Ele apontará para a aliança que ainda brilha no dedo dela. E você, ligando pro amante na nossa noite de núpcias? Você é um monstro. Ela chorará, desta vez não de remorso, mas por ver o castelo que construiu começar a ruir. Você não pode me deixar, Afonso. Não agora. Vai acabar com a minha vida. Não. Você acabou com a sua própria vida, Maria de Fátima. E o melhor de tudo é que você vai cair na frente de todos. Você vai sair dessa casa humilhada do jeito que merece. Você destruiu tudo, tudo, e ainda quer fingir que foi acidente. Você nunca me amou. Só me queria pelo sobrenome e pela conta bancária. Celina, tensa, subirá correndo com um segurança. Quando entrarem no quarto, a cena será devastadora. Maria de Fátima de joelhos, o vestido rasgado e manchado de sangue, o rosto com um corte visível e Afonso em pé, destruído emocionalmente. Meu Deus, o que é isso? Gritará Celina, tentando entender o caos. Alguém me explica agora. Essa mulher me traiu, dirá Afonso, apontando para a esposa caída. Na noite de núpcias, estava ligando pro amante no banheiro. Comigo ali, na mesma cama. Essa mulher é uma fraude, uma criminosa, uma desgraça. Enquanto Celina manda chamar uma ambulância, os celulares dos convidados já estarão disparando fotos, áudios e comentários. Em poucos minutos, a notícia se espalhará pelas redes sociais e sites de fofoca. Noiva é agredida na noite de núpcias. Casamento bilionário termina em tapa e sangue. Maria de Fátima é flagrada em traição escandalosa com amante. Raquel, que estará em casa, será acordada por uma ligação de Poliana. Liga a TV, tua filha se aprontou de novo. Ao ver as imagens da filha sendo colocada na ambulância, ensanguentada, Raquel ficará em choque. Meu Deus, o que foi que você fez agora, Fátima? Dirá com a voz trêmula. Ivan também verá a notícia e ligará para Raquel imediatamente. Eu sabia que isso não ia dar certo. Essa menina está se afundando cada vez mais. Na delegacia, mesmo ferida, Maria de Fátima tentará reverter o jogo. Alegará agressão doméstica buscando se passar por vítima. Dirá que foi confundida por Afonso, que tudo não passou de um mal-entendido. Ele surtou, ele é violento, sempre foi, e agora quis me matar só porque achou que eu estava falando com um ex. Mas o detetive encarregado do caso será incisivo. Os vizinhos escutaram tudo. A gravação da ligação já foi resgatada. Você mesma declarou, eu te amo pro tal César. Quer tentar mais alguma mentira? Ou já podemos dar início ao inquérito por fraude e estelionato? Dona Maria de Fátima. Mesmo assim, ela tentará usar os meios de comunicação a seu favor. Entrará em contato com uma influenciadora de plantão, tentando forjar uma versão emocional da história. Mas o plano não terá o efeito esperado. A maioria das pessoas reagirá com fúria ao saber que ela traiu o marido durante a noite de núpcias. As redes sociais se dividirão, mas a maior parte do público estará contra ela. Afonso, após o choque, decidirá agir rápido. Entrará com pedido de anulação do casamento e ainda abrirá um processo contra Fátima por danos morais e tentativa de golpe. Ele também acionará um advogado para rever todos os contratos e bens assinados nos últimos meses. Qualquer movimentação suspeita envolvendo o nome de Maria de Fátima será cancelada. César, ao saber que Fátima está sozinha novamente, não perderá tempo. Aparecerá na casa onde ela estará hospedada temporariamente e fingirá apoio. Você sabe que sempre teve a mim. Agora a gente pode ficar juntos do jeito que sempre foi. Mas Fátima, com o rosto machucado e os planos arruinados, não reagirá com o mesmo entusiasmo. Ficar juntos para quê? Você sumiu quando eu mais precisei. Agora quer o quê, minha herança? César insistirá. A gente pode reconstruir tudo, mas você vai ter que se vingar desse Afonso, e eu posso te ajudar com isso. Ela então erguerá os olhos com o rosto ainda marcado pelo tapa, mas o olhar cheio de raiva. Eu vou acabar com ele, e com todo mundo que me virar as costas agora. O tapa de Afonso marcou não apenas a queda de Maria de Fátima, mas o fim de todas as ilusões. Foi naquele instante, diante do espelho quebrado, do rosto ensanguentado e do vestido sujo de humilhação,
que a vilã percebeu. Não havia mais volta. A máscara caiu com estrondo, arrastando consigo tudo o que ainda restava de respeito, amor e dignidade entre os dois. A união sonhada por interesse ruiu com a mesma violência com que foi construída, em cima de mentiras, manipulações e ambição desmedida. Mas a dor daquele golpe não cicatrizou. Virou combustível. O orgulho ferido de Maria de Fátima renasceu como veneno, como chama viva alimentada pela sede de vingança. E foi justamente Odete Reutemann quem enxergou no meio dos cacos a matéria-prima perfeita para moldar uma aliada perigosa. A partir daquele momento, Fátima deixaria de ser apenas uma oportunista e se tornaria uma ameaça em estado puro, movida por ódio, inteligência estratégica e pela promessa silenciosa de revanche. Do outro lado, Afonso, traído e exposto publicamente, sentirá que perdeu mais do que uma esposa. Perdeu sua paz, sua imagem, seu senso de justiça. Agora, ele não quer apenas se proteger, quer ver Fátima destruída. E para isso, não medirá esforços nem limites. A guerra entre os dois se transforma numa batalha pessoal, onde amor virou lama e o desejo de justiça se mistura com a mais pura e sombria sede de aniquilação.